Fala galera do segundo ano, boa tarde, uma boa segunda-feira para todos vocês, para todos nós, né? Espero que estejam todos bem. Vamos à nossa videoaula de hoje. Chegamos, gente, já ao mês de julho, já passamos da metade do ano, o ano está voando realmente, está correndo rápido demais. Ainda estamos sem uma data de quando iremos voltar às nossas atividades normais, porém a data que nós já temos é a data da nossa avaliação, tá certo? Dia 13, semana que vem, nós iremos estar fazendo uma avaliação sobre a nossa disciplina. Essa avaliação ela vai ser baseada em relação a alguns vídeos, algumas videoaulas que nós passamos anteriormente. Já coloquei o link dessas aulas, tá? Na descrição aqui do vídeo para que vocês possam estudar a partir desse vídeo. Quem já assistiu a aula pode assistir novamente, né, para poder tirar qualquer dúvida, e quem não assistiu vai estar podendo assistir, já que o link está disponível. Eu separei 3 conteúdos que nós vamos trabalhar na prova, tá? São eles: educação física e sistema muscular, né? Valências físicas e também o esporte voleibol. São esses 3 conteúdos que nós vamos trabalhar na nossa prova. Hoje nós iremos fazer uma revisão sobre essas 3 videoaulas que eu já deixei disponibilizadas para vocês novamente, né? A gente vai revisar esses conteúdos para que vocês tenham uma facilidade maior na hora da prova, tá certo? Porém, a gente vai fazer apenas uma revisão. Vocês precisam assistir o vídeo por inteiro, principalmente quem não assistiu. Quando a gente for para a live, às 3h10, a gente vai resolver algumas questões, tirar as últimas dúvidas, para a gente se preparar para a prova de semana que vem, tá certo? Então, de forma resumida, a gente vai falar um pouquinho sobre estes 3 assuntos. Começando por educação física e sistema muscular. Gente, o sistema muscular é o sistema formado pelo nosso conjunto de músculos, né? O próprio nome já diz, sistema muscular. E a função desse conjunto de músculos é nos dar movimento e dar sustentação ao nosso corpo. Então, está totalmente relacionado à nossa disciplina de educação física, né? Falou de movimento, está falando de educação física. E também sustentação do nosso corpo. A gente só consegue ficar em pé porque a gente tem uma estrutura muscular que nos mantém de pé, que tem contrações involuntárias, isométricas e involuntárias para nos manter de pé. Se a gente não tivesse essa força muscular, a gente não conseguiria nos manter de pé. É por isso que, por exemplo, idosos e crianças têm dificuldades de se manter de pé, né? Crianças bem pequenas. Por quê? Porque ela tem uma fragilidade muscular, no caso do idoso, ou uma criança que ainda está adquirindo essa força muscular, os seus músculos ainda estão aumentando de tamanho. Gente, os músculos, eles são divididos em três fases principais. 3 tipos principais, perdão. Os músculos lisos, que são aqueles das contrações involuntárias, muito, por exemplo, dos nossos músculos de vias respiratórias, a gente respira involuntariamente, tá? A gente não fica... Não, a gente respira involuntariamente. Nosso organismo, nosso metabolismo, nosso sistema respiratório, de forma involuntária, faz com que nós respiramos. A gente tem também os músculos estriados cardíacos, que são os nossos músculos do coração. É o mesmo esquema, o nosso coração ele contrai involuntariamente, ele precisa das ações do nosso músculo, mas a gente não faz nada voluntariamente para que o nosso coração, por exemplo, bata, tá certo? E os músculos estriados esqueléticos, esses sim são os músculos com ações voluntárias, né? Os nossos músculos de forma geral, nossos músculos do braço, da perna, a gente quer andar, a gente faz os movimentos para que o nosso músculo nos dê essa energia para que a gente comece a caminhar ou correr, entre outras coisas. Então, 3 tipos de músculos: músculos lisos, estriados cardíacos e estriados esqueléticos, tá certo? E, gente, também tem 2 formas de contração dessa nossa musculatura. São as contrações isométricas e as contrações isotônicas. As contrações isométricas é quando o nosso músculo ele está fazendo força, ele está sendo contraído, porém, estaticamente, não há movimento. É o ato, por exemplo, da gente segurar um peso. Quando você segura uma bolsa de supermercado, o seu braço ele está parado, embaixo ele está em isometria, porém você está fazendo força, você está contraindo essa musculatura. Se você não estiver fazendo força, o que vai acontecer? A bolsa vai cair da sua mão. Tá? A contração isométrica são as contrações onde não há
movimento. Já as contrações isotônicas são as contrações em que há movimentos, tá? Em que há movimento, que são de duas formas. A contração concêntrica é quando a gente encurta as nossas fibras musculares. Aqui, eu estou com o meu braço aqui, ó. Quando eu faço um movimento encurtando as fibras, eu estou fazendo uma contração concêntrica. Quando eu alongo as fibras, eu estou fazendo uma contração excêntrica, que é o alongamento das nossas fibras musculares, tá certo? Galera, coisa muito importante também relacionada à nossa musculatura. Hipertrofia muscular é o aumento da nossa massa muscular, o aumento da nossa porção muscular. A gente consegue com isso através do exercício físico e da alimentação, tá? Nada de anabolizante, hein? Atrofia muscular é a diminuição do tamanho do músculo, da porção do músculo. É algo perigoso, tá? Isso acontece muito com idosos, né? Principalmente idosos sedentários e também com pessoas sedentárias. Se você não movimentar seu corpo, sua musculatura, a tendência é que ela diminua, você perca força e vai ter dificuldade de se deslocar, de se sustentar seu corpo de pé, entre outras coisas. E tem também a distrofia muscular, que é algo já mais genético, é algo adquirido geneticamente, que são distúrbios musculares, anormalidades, um lado é maior que o outro, uma musculatura é maior do que a outra, entre outras coisas. Tá certo, gente? Isso aí foi um pequeno resumo sobre os músculos relacionados à educação física. A nossa aula inteira, com imagens, inclusive, está no link aí no Facebook, tá certo? Próximo assunto. O próximo assunto são as valências físicas, tá? As valências físicas são todos atributos no nosso corpo passível de treinamento, ou seja, toda a qualidade física que a gente pode treinar. Velocidade, força, agilidade, equilíbrio, tudo isso é passível de treinamento. A gente consegue melhorar através do treinamento. E ela é dividida em duas categorias. As atividades condicionais, que são aquelas que precisam de transformação de energia. Tá? A gente precisa transformar em energia para que a gente consiga realizar essa atividade. Velocidade, força, coordenação, entre outras coisas. Coordenação não, resistência, perdão. E a outra categoria são as atividades coordenativas, que já são aquelas que organizam e planejam os movimentos. Equilíbrio, uma coordenação motora, ela auxilia na coordenação dos nossos gestos técnicos, tá certo? Então a gente vai falar primeiro aqui sobre as valências condicionais. A primeira delas é a resistência. A resistência seria o tempo que o nosso corpo, que a gente sustenta a prática de exercícios físicos, tá? Então é aquele tempo normalmente mais longo que a gente consegue sustentar a prática de exercício físico. A gente tem também a resistência aeróbica, que é a resistência com a presença de oxigênio, são em exercícios mais longos, e a resistência anaeróbica é aquela em que a gente não utiliza o oxigênio como fonte de energia. São aquelas atividades de tiro curto, 100 metros no atletismo, 50 metros na natação, a gente não utiliza o oxigênio, tá? A outra capacidade física condicional é a força, que é a capacidade de exercer tensão contra uma resistência, né? É você, por exemplo, empurrar algo, levantar algo, sustentar algo, entendeu? Isso tudo é força. E são 4 tipos de força. A força máxima é o máximo de força que você consegue fazer em determinado movimento, o ato de empurrar um carro, por exemplo. Força explosiva, força dinâmica, é a força em movimento, e também a força estática, que é a força sem movimento, né? A força parada. A última valência física condicional é a velocidade. A velocidade, ela vem a ser a capacidade de realizar movimento o mais rápido possível, tá? E são 3 tipos de velocidade. Velocidade de resistência, velocidade de deslocamento e a velocidade de reação. A velocidade de reação é aquela que muitos confundem com o reflexo. Quem já assiste futebol, fala assim, nossa, olha que reflexo do goleiro. Na verdade, não é um reflexo, é uma velocidade de reação. Os reflexos são movimentos involuntários, tá? São atos involuntários. O goleiro não.
como é um atributo treinável, o goleiro treina essa velocidade de reação. Então, qualquer estímulo que ele recebe, ele consegue levantar o braço como velocidade de reação, tá? Então, são esses 3 tipos de velocidade. Agora, valência física coordenativas. Também vamos falar sobre 3 apenas. Vamos falar primeiro sobre agilidade, que é mover o nosso corpo no espaço de forma rápida e eficiente com mudanças de direção. Tá? Agilidade, você tem a prova que você vai até o outro lado da quadra, por exemplo, pega um cone, coloca do outro lado, volta, pega outro cone e coloca do outro lado. É uma agilidade, você muda de direção de forma rápida e eficiente. Coordenação motora, que é a capacidade de coordenar os gestos no espaço e tempo correto. Tá? A gente se tem que ir para o lado direito, braço e perna, a gente utiliza para o lado direito, se é para o lado esquerdo, é você saber coordenar esses gestos técnicos. E o equilíbrio, que é a capacidade de sustentar o nosso corpo sobre uma base. E também são 3 tipos de equilíbrio: equilíbrio dinâmico, equilíbrio em movimento, equilíbrio estático, equilíbrio parado e o equilíbrio recuperado, tá certo, gente? A gente está um pouquinho, mais acelerado porque o nosso vídeo é curto, a nossa aula são só 50 minutos. Porém, essa aula inteira, mais uma vez eu digo, está lá nos links da descrição para vocês, tá? E o último assunto que nós vamos trabalhar na nossa prova de semana que vem é o voleibol. Tenho certeza que a maioria tem um grande conhecimento sobre o esporte, em assistir pelo menos ou até praticar. E vocês já sabem como funciona o voleibol, né? Para refrescar a memória de vocês, um esporte coletivo separado por uma rede. São 6 atletas de cada lado, 3 integrando a linha de ataque, 3 integrando a linha de defesa. É um total de 5 sets, tá? Quem vencer 3 sets ganha o jogo. Cada set a equipe precisa fazer 25 pontos, tendo a diferença mínima de 2. Então a equipe tem que fazer 25 e ela tem que ter pelo menos 2 pontos na frente da equipe para vencer o set. Tá? Se caso cada equipe ganhar 2 sets, ou seja, ficar 2-2, vai para o 5º e último set, que é o chamado tie break, e aí precisam fazer apenas 15 pontos, porém também com a diferença de 2 pontos, tá certo? Falamos também na nossa videoaula sobre alguns fundamentos importantes do voleibol. O saque, que é aquele movimento, aquele fundamento que inicia o jogo e todas as disputas de ponto, né? É o saque. É o levantamento, que é preparar a bola para o atacante fazer o ataque. A recepção, normalmente realizada pela manchete, né? Que é o ato de você receber a bola, é o passe no voleibol. O bloqueio, que é o ato de você impedir, dificultar o ataque da equipe adversária. E o ataque, né, que é o ato de você finalizar a jogada, você dá aquela cortada na quadra de defesa da equipe adversária. Lembrando que a equipe tem apenas 3 toques para passar a bola para o outro lado da rede. Então é no máximo 3 toques e o atleta ele não pode tocar na bola 2 vezes consecutivas. Tá? Mais uma coisinha aqui. Também vamos falar um pouquinho também sobre o líbero. O líbero é aquele jogador no voleibol que usa um uniforme diferente dos outros. Quem já assistiu voleibol já deve ter percebido. Ele é como se fosse o goleiro, vamos dizer assim, né? Porque ele usa um uniforme diferente. O líbero, ele tem função única e exclusiva de defesa. Ele não pode realizar movimentos de ataque. Movimento de ataque é caracterizado quando você bate na bola com o seu braço, com a sua mão, acima da borda superior da rede. Então, o líbero ele não pode realizar movimento de ataque. E toda vez, por exemplo, que ele venha no rodízio chegar na posição do saque ou do ataque, ele precisa ser substituído. Beleza? E para finalizar também, a gente vai falar sobre o rodízio um pouquinho, já fizemos isso também em quadra, tá? O rodízio, ele ocorre toda vez que a equipe recupera o direito de sacar. Gente, lembra dessa palavra, recupera. Não é quando a gente saca novamente, é apenas quando ele recupera o direito de sacar. A equipe lá do outro lado está sacando. Aí a minha equipe fez o ponto, eu recuperei o direito da minha equipe sacar. Aí a gente vai fazer o rodízio, que ocorre como? No sentido horário, no sentido do relógio. Os jogadores mudam de posição no sentido do relógio. Tá certo, galera? Nós fizemos uma breve revisão sobre os conteúdos de educação física, sistema muscular, valências físicas e
voleibol. Vamos fazer algumas questões na live, tá? Qualquer dúvida podem me tirar também nos comentários e assistam os vídeos no qual eu coloquei o link, porque através desses vídeos vocês vão ter essas aulas completas, tá ok? Aguardo vocês na live às 3h10. Até mais, galera!